O sinal que surgiu uma vez e virou o caso mais famoso da astronomia. Um mistério de verdade quase sempre começa com um registro frio, uma linha em papel ou um pulso em um gráfico. Como um sinal aparece uma única vez e ainda assim muda a forma de olhar para o desconhecido. Porque quando o registro é claro, ele força a mente a separar imaginação de medida e medida de hipótese. O recado de rádio que ninguém repetiu. Um radiotelescópio, usado em um programa de busca por sinais incomuns vindos do céu, registrou um pico forte e estreito em rádio, desses que parecem um dedo levantado no meio de uma multidão. Não foi um som como voz ou música. Foi um aumento bem definido na força do sinal em uma faixa específica e depois o silêncio de sempre. Esse tipo de registro chama atenção porque muitos ruídos naturais aparecem como manchas largas, espalhadas por várias frequências ao mesmo tempo. Ali, o traço parecia concentrado, como se alguém tivesse escolhido uma faixa e apertado um botão por pouco tempo. A história ganhou peso porque houve um detalhe humano e simples. Alguém viu a impressão e escreveu uma única palavra de surpresa no papel, sem transformar aquilo em certeza. A palavra virou apelido do caso, e o caso virou vitrine do que dá errado quando o cérebro quer fechar o mistério antes de ter as peças. Se um traço aparece uma vez, dá para chamar de mensagem, dá para chamar de evento medido, com forma incomum e boa força, mas mensagem exige repetição, intenção e padrão. Repetição é o primeiro tijolo, porque um evento que não se repete pode ser uma coincidência rara, pode ser interferência local, pode ser reflexo inesperado, pode ser efeito do equipamento. Só que interferência também aprende a se disfarçar. Sinais de satélite, aviões, transmissores distantes e até reflexos na alta atmosfera podem aparecer onde não deveriam. O mundo moderno é um mar de rádio. Um instrumento sensível pode captar algo que não estava no plano de ninguém. A medida pode ser real e ainda assim, a origem pode ser banal. Essa é a parte incômoda. A parte bonita é que a medida fica como cicatriz no papel. Ela obriga a perguntar certo, em vez de sonhar alto. Também existe a geometria do céu. Um radiotelescópio não fica parado olhando para um ponto para sempre. Em muitos levantamentos, ele deixa a Terra girar e varrer o céu. Um objeto fixo no espaço passa pelo campo de visão por um curto tempo. O registro, portanto, pode durar uma passagem breve, uma única visita. Isso combina com a ideia de que o sinal veio de longe. Só que a mesma lógica também combina com uma fonte terrestre que, por acaso, entrou no campo do instrumento naquele instante. Para complicar, a repetição não depende só de apontar de novo. Depende de estar olhando na hora certa, com a sensibilidade certa, na direção certa, sem ruído local, sem interferência mascarando. Houve buscas repetidas. Houve gente apontando antenas. O retorno foi o vazio. Vazio não é prova de inexistência, é apenas ausência de nova medida. O que fica de mais real é a lição de método. Um mistério bom não é o que promete um final espetacular. É o que obriga a pensar em camadas. Primeiro a medida, depois a hipótese, depois a tentativa de repetir. Quando a repetição falha, o cérebro pede fantasia para preencher. A ciência pede paciência e quando não dá, pede humildade. O sinal virou ícone justamente por isso. Um único traço, um único minuto de espanto. Décadas de cautela em volta dele, lembrando que o universo pode jogar uma moeda rara e ninguém ter segunda chance de ver a mesma face. O som do oceano que pareceu grande demais. O mar carrega som por distâncias que parecem mentira. Isso não depende de misticismo, depende de água, pressão e temperatura. Em certas profundidades, essas condições criam um caminho acústico que guia ondas sonoras como um túnel. É por isso que redes de hidrofones, que são microfones submersos, conseguem captar eventos muito longe, desde terremotos até gelo se partindo em regiões remotas. Em 1997, uma dessas redes registrou um sinal de baixa frequência tão forte e tão incomum que recebeu um apelido curto, blow up. O nome parece brincadeira, mas o registro era sério. A curva do som não lembrava baleia comum, não lembrava motor típico de navio, não lembrava explosão clara. Era um pulso longo e estranho, com energia suficiente para atravessar uma parte grande do oceano. Como um microfone no mar pode ouvir algo a milhares de quilômetros e ainda assim errar a causa? Porque distância amplifica o mistério. O corredor acústico ajuda o som a viajar, mas ele não carrega etiqueta dizendo de onde veio e o que produziu. Para aproximar uma origem, é preciso cruzar o horário do sinal, a direção provável, a frequência, a duração, comparar com bancos de dados de eventos e, quando possível, bater com registros de gelo, satélite e sismógrafos. No começo, o blow-up parecia grande demais para caber em causa conhecida.
A tentação popular foi colocar um animal enorme no buraco da explicação. Só que biologia tem assinatura. Sons de animais costumam ter repetição, variação, padrão de chamada e resposta, ou pelo menos um comportamento reconhecível. O blow-up parecia um estouro de ambiente, mais parecido com ruptura do que com vocalização. Isso já empurrava a hipótese para o lado do gelo, da crosta, de estruturas gigantes se partindo. Com o tempo, análises compararam o blow-up com sinais gerados por gelo sob tensão. Quando grandes blocos se partem, quando geleiras soltam icebergs, quando placas de gelo raspam e estalam, o oceano recebe um pulso poderoso e estranho. Esse tipo de evento pode ser lento para os olhos, mas violento para o som. A hipótese de gelo ganhou força porque ao redor daquele período e daquela região do planeta, outros registros mostravam atividade compatível com ruptura de gelo em larga escala. Além disso, sinais parecidos foram identificados em anos seguintes e ligados com mais segurança a eventos de gelo. O mistério, então, mudou de lugar. Não era mais um grito sem dono. Era um planeta rangendo, quebrando e rearrumando massa em silêncio, enquanto quase ninguém percebe na superfície. Ainda assim, o blow-up continua sendo um bom mistério para contar porque ele revela uma fraqueza humana. Quando falta contexto, o cérebro cria personagem. Quando existe contexto, o personagem cai e sobra uma realidade mais dura e mais bonita. O planeta faz barulho o tempo inteiro, em frequências que não entram no ouvido. Há sinais que só existem para quem tem equipamento e paciência. O oceano não precisa de lenda para ser inquietante. Ele já é enorme, escuro e cheio de eventos que atravessam continentes sem pedir licença para o medo de ninguém. A mensagem invisível que chegou antes da luz. Existe um mensageiro do cosmos que atravessa quase tudo sem pedir licença. Ele cruza paredes, passa por quilômetros de rocha, atravessa o corpo humano e segue viagem como se nada tivesse acontecido. Esse mensageiro é o neutrino, uma partícula que interage tão pouco que para capturar alguns poucos eventos, cientistas constroem detectores enormes, geralmente cheios de água ou outro material transparente, enterrados no subsolo para diminuir interferência. Em 1987, quando uma estrela explodiu em uma galáxia vizinha chamada Grande Nuvem de Magalhães, alguns desses detectores registraram um pequeno agrupamento de eventos em um intervalo curto. Poucos, não milhares. O bastante para levantar a sobrancelha. O bastante para ser comparado com ruído. O bastante para virar um marco. Como confiar em poucos flashes e dizer que vieram de uma estrela distante? A resposta está na coincidência. Ruído existe em todo detector. Só que ruído não costuma se alinhar em tempo e padrão em instrumentos diferentes, em lugares diferentes, protegidos de formas diferentes. Quando mais de um detector vê um agrupamento raro no mesmo intervalo, a chance de ser acaso cai muito. Além disso, a luz visível de uma supernova pode demorar a escapar. Dentro da estrela, a matéria é tão densa que a radiação fica presa por um tempo, enquanto neutrinos conseguem sair quase imediatamente do colapso do núcleo. O resultado é uma ideia que parece ficção, mas é medida. O aviso invisível chega primeiro, e a luz chega depois. Não é mágica. É matéria sendo atravessada por algo que quase não interage. O que há de misterioso aqui não é negar a explicação. É sentir o tamanho do risco calculado. Um grupo precisava olhar para o próprio gráfico e escolher entre duas frases. Ou era ruído, ou era um recado do universo. Essa escolha não foi feita com crença, foi feita com critérios. Quantos eventos por segundo seriam normais naquele detector? Como seria a distribuição esperada? Qual seria a chance de um agrupamento assim aparecer por acaso? E o mais importante, se outro laboratório viu algo parecido. Quando a resposta veio em mais de um lugar, o caso ficou forte o suficiente para entrar no mundo como fato, mesmo com poucos eventos. O mistério virou prova de que o universo não fala só com luz e que existem mensageiros que atravessam o planeta inteiro como se ele fosse vidro. É por isso que esse caso cabe no mesmo vídeo do sinal de rádio e do som do oceano. Os três são registros que não pedem permissão para existir. Eles aparecem, deixam uma assinatura e obrigam quem assiste a respeitar a diferença entre sentir e medir. Mistério, no fim, não é um buraco para fantasia. É uma porta para método. Método é o que mantém o desconhecido dentro de um limite onde a verdade ainda cabe.